Em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda glória e de toda honra. Diga amém. Você que quer sair daqui revestido, fortalecido com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda glória e Ele é digno de toda honra. Irmãos amados, seja bem-vindo a irmã Jussara, que Deus abençoe. Amém, irmã? Irmão, Deus abençoe o irmão Renato também, em nome de Jesus, e que todos os irmãos saiam daqui abençoados. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ele fala com o nosso coração. A palavra de Deus, ele nos instrui. A palavra de Deus, ele nos cura, ele nos sara e ele nos liberta. Aleluia! Glória a Deus! Hoje em dia se tem usado muita palavra para dizer apenas palavras de vitória. Não é? Você vai em certos lugares, só palavra de vitória, só palavra de vitória, é algo que o pessoal já prepara para levar para as pessoas. Não é? Eu tenho que levar a palavra que as pessoas se sintam bem, que se sintam à vontade, que se sintam isso e aquilo. Só que a palavra de Deus não é assim, irmãos. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus fala aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Amém? A palavra de Deus, ela nos liberta. Quando você tem um problema e por si só você não consegue resolver, quando você vai para a palavra, além de Deus te dar a solução, Ele te mostra o motivo por que você está passando por aquilo. A palavra de Deus, você está passando uma situação difícil, você está passando uma luta, você vai na palavra de Deus e a palavra de Deus, Ele te mostra por que você passa aquilo, por que você está passando aquilo ali. Amém? Hoje em dia você vai muitas vezes doente para dentro da igreja, com uma doença, com uma enfermidade, e você recebe palavras boas, motivacionais. Não é ruim, é bom isso também, mas você precisa receber a palavra que vai até a raiz da doença para ela ser curada. Amém? Quando você vai no médico, qualquer pessoa quando vai no médico, né, você vai no médico, o médico, antes dele dar um medicamento forte para você, antes dele dar um medicamento, né, para agir no seu corpo, primeiro ele faz o quê? Um autoexame, ele pede exames para você, para captar, para encontrar, para achar aonde está o problema, para que aí ele possa solucionar o problema com medicamento, com antibiótico. Primeiro ele passa por um processo de exames, diga glória a Deus. Quando você faz esses exames, volta ao médico de novo com o exame, o médico diz, o problema é esse, então agora nós vamos fazer esse tratamento, nós vamos tomar esse medicamento, esse remédio, para tratar o foco, para tratar a raiz do problema. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmã Jussara. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se você está passando uma situação, seja lá qual for, seja de doença, seja familiar, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, se você vai na palavra, Ele vai mostrar, e você vai passar por um processo. Ele vai mostrar a situação, Ele vai te mostrar por que você está passando por aquilo, por que você está passando por isso e aquilo, e ali Ele vai dar a solução, Ele vai dar o medicamento que você precisa para reagir, para se levantar, para se fortalecer, para ser abençoado. Diga glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Essa palavra aqui, ela é forte para o nosso coração. Essa palavra aqui é para nós se examinar. Essa palavra aqui é para nós olhar para o nosso coração. Você quer ser abençoado, irmão Renato? Você quer ser? A irmã também quer ser? Então nós temos que passar por um processo onde Deus, muitas vezes, Ele vai nos mostrar pela palavra certas coisas que são fortes, que são muitas vezes verdadeiras, e que é necessário que nós venhamos saber para aprender com a palavra a andar no caminho que nós temos que andar. Você pode até ser abençoado conforme a sua vontade, mas assim como você conquistou, você perde.
Mas quando eu coloco Deus, eu coloco a palavra para eu processar, para eu prosperar, para eu ter saúde, você recebe e o diabo jamais vai poder tocar. O diabo não pode tocar mais. Amém? É como disse na abertura do culto a obreira Genesi: quem está em Deus, o maligno não pode tocar. Amém? Ele não pode desfazer aquilo que o próprio Deus Todo-Poderoso fez por você. Ele não pode tocar. O diabo, ele vai tentar, vai dizer: não, neste eu não posso tocar. Este tem um Deus que está nele. Este tem um Deus que protege e guarda ele. Este tem um Deus que está protegendo a casa dela. Tem um Deus que está protegendo a casa dele. Eu não posso tocar. Aleluia. Só que tem um fato aqui, irmãos, que nós temos que vigiar nesta palavra aqui. Amém? Irmãos, essa história que eu vou contar para você é de Saul, do rei Saul. Amém? O rei Saul foi levantado por Deus através de um profeta para ser rei de Israel. E ele foi ungido e foi consagrado para fazer a obra de Deus, para cuidar da nação de Israel. É como hoje. Hoje não é só o pastor que é ungido. Toda pessoa que recebeu Cristo Jesus em seu coração e recebeu o Espírito Santo, ele se torna um ungido do Senhor também. Ungidos são todos aqueles que recebem a Cristo Jesus. Amém? Então Saul, ele recebeu uma autoridade, como você recebeu hoje uma autoridade de ser pai, de ser mãe, de ser avô, de ser avó. Você recebeu a autoridade de cuidar da sua casa, da sua família. Você recebeu a autoridade de Deus. Amém? Só que na caminhada, Saul, ele começou a fazer a sua própria vontade. Ele começou a fazer o seu querer. É como, vamos dar um exemplo hoje. A dona Cândida, vou dar um exemplo, amém, dona Cândida? Para a senhora entender. A dona Cândida, Deus deu a ela a responsabilidade de cuidar da família dela. Só que ela, para cuidar da família dela e para a família dela ser uma bênção, ela tem que obedecer a quem? A Deus. Para a família ser abençoada, ela tem que obedecer a Deus. Só que ao passar do tempo, Saul começou a crescer, começou a ter mais ambição de reino, de autoridade, e ele começou a deixar Deus para trás. Sabe, dona Cândida? A senhora começa a enriquecer, a senhora começa a ter uma boa vida, começa a usar umas joias bonitas, né? E aí o que acontece com ela? Esquece de fazer os pudim para o pastor, já começa a deixar o pastor de lado, né? Já não quer vir na igreja, né? Porque agora eu tenho um compromisso, e agora eu tenho isto, tenho aquilo, pastor, não posso vir, não posso ir, o seu pudim vou parar de fazer por um tempo. A pessoa, ela começa assim. Assim foi o que aconteceu com o rei Saul, né? E o rei Saul começou a fazer a vontade dele. Deus mandava ele fazer alguma coisa através de Samuel, porque Deus mandava através de Samuel. Deus falava com Samuel e Samuel passava para quem? Para Saul. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, eu como pastor, o obreiro como obreiro, a obreira como obreira, né? Qualquer um de nós temos que tomar cuidado, porque uma das coisas que mais se ouve hoje, obreiro, é assim, depois que está intitulado com alguma coisa, ou sempre foi, a soberba espiritual. Existe isso no meio de nós. Fulano, o que tu acha de nós fazer isso aí? Não sei, eu vou esperar em Deus. Deus mandou falar, eu vou falar. Não, mas para aí, tu está debaixo de uma autoridade? Eu estou. Então Deus vai falar a quem? Para aquele que está acima de você. No mundo espiritual também existe uma escala de autoridade. Se no quartel o cabo ele se manda, não se manda. O sargento se manda, não se manda. O tenente se manda, não. O coronel se manda, sempre vai ter alguém acima. E assim é o mundo espiritual. Se Deus levanta um pastor, o pastor não é melhor do que ninguém, amém? Mas ele, querendo ou não, Deus colocou ele num lugar superior.
colocou o obreiro num lugar superior. Alguém está abaixo do obreiro, e isso é você não pode passar por cima das escadas, amém? Então muitas vezes a soberba começa por aí, não, eu vou fazer, porque Deus me mandou fazer, não, mas tu tem certeza? Amém? Então nós temos que vigiar isso, porque Saul, ele fez isso, né? Samuel chegava para Saul e dizia: Saul, o negócio é o seguinte, Deus mandou ir lá, e mandou tu matar todos os amalequitas, porque é uma promessa de Deus, né? Mata tudo, não deixa sobrar nada. Aí chegou Saul lá, matou todo mundo, criança, mas deixou o rei vivo, deixou os gados vivos, os animais vivos, e chegou lá para Saul e disse assim, chegou e disse assim: hein, Samuel, a gente não matou os animais, sabe por quê? Porque nós viemos trazer os animais para sacrificar para quem? Ele estava querendo fazer para Deus, ele queria fazer uma boa obra para Deus, mas Deus disse assim, que vale mais a obediência do que o sacrifício, né? Chegou lá Saul, né? Chegou Saul lá com o rei, chegou lá com os bichos lá, e disse para Samuel: Samuel, eu obedeci a Deus, né? Mas eu trouxe os animais para sacrificar, para ofertar a Deus. E quantos de nós às vezes não obedecemos, muitas vezes dentro da igreja, não obedecemos a palavra e queremos sacrificar a Deus. E Deus está dizendo para mim e para você hoje assim, seu Renato, não sacrifique nada. Deus só quer sua obediência. Muitas vezes eu escuto, irmão, os irmãos dizem assim, eu senti no coração de ajudar, de dar oferta, de fazer isso e aquilo. Amém, glória a Deus. Mas que certeza você tem que foi Deus que te falou? Porque a própria palavra, irmão Renato, a própria palavra diz, irmãos Renato, lá em Jeremias, diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Então às vezes você pode fazer tanto sim como a direção de Deus, como você também pode fazer por causa emocional, algo que foi uma emoção, amém? E que pode te trazer muitas vezes, irmãos e irmãs, frustração. E aí que começa, aí é onde o diabo age. Aí é onde o diabo age. A senhora quer dar o melhor para Deus, só que às vezes o pastor, Deus está falando através do pastor: irmã, não faça, irmã. Mas pastor, mas eu senti de Deus me falou, mas não faça. Mas por que, pastor? Porque Deus me fala primeiro que para a senhora, para mim, que para você. Por isso que sou pastor. Por isso que estão os pastores, irmão, verdadeiros. Hoje tem os lobos aí, amém? Mas quando o pastor é verdadeiro e vê que você está no emocional, que você está emocionado, que você está sendo induzido pelo inimigo: pastor, eu vou dar o melhor dízimo, pastor, esse mês, eu vou dar a melhor oferta esse mês, pastor. E o pastor diz assim: não dê, irmãos. Por quê? Porque o pastor vê que muitas vezes você não obedece a palavra. Por que você acha que Deus vai dar atenção ao teu dízimo e à tua oferta se Ele está vendo que você não obedece a palavra? Se o próprio pastor tem visão de que você não tem andado na obediência de Deus, por que você acha que Deus vai atentar para o teu dízimo, a tua oferta? Ele atenta para a obediência. Amém? Estão entendendo, irmãos? Mais vale você obedecer a Deus, fazer o que Ele manda, do que você tentar agradar a Deus. Não tente agradar a Deus. Deus não precisa disso. Ele não quer que você agrade a Ele. Ele quer que você seja obediente. Obediência. Amém? Quando Saul desobedeceu a Deus através de Saul, quando Saul desobedeceu a Deus através de Samuel, que era o profeta na época, o juiz, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor se afastou. O Espírito de Deus se afastou de Saul, já não estava mais nele. Que coisa triste, irmãos. Você está dentro da igreja e por ser desobediente, daqui a pouco o Espírito de Deus se afasta de você. Aí você continua ainda na igreja, por um hábito, por uma rotina, você ainda continua vindo na igreja, mas o Espírito de Deus não está mais em você. A mesma coisa o pastor prega lição de moral, lição disso, lição daquilo, nem ele obedece a palavra de Deus, está no pecado. Aí ele vem para o altar querer pregar lição de moral, mas nem ele mais tem o Espírito de Deus. Ele só ficou com o título de pastor.
A presença de Deus não está mais dele. Tudo por causa da desobediência. Aleluia. Amém. Aí a presença de Deus saiu da presença, se afastou de Saul, já não estava mais. Saul já não era mais aquele homem que Deus se agradava, aquele homem que você olhava e dizia: meu Deus, é um homem ungido de Deus, é uma mulher ungida de Deus. Quantas vezes eu já fui ali na casa da dona Cândida e o filho dela chegar para mim e dizer assim: ó, bah, como a mãe está bem. Depois que ela entrou ali na igreja, a mãe mudou. A presença de Deus faz isso nas pessoas quando andam com Deus, irmãos. Às vezes eu mando uma mensagem lá para a irmã, filha da dona Jussara, né? Eu digo: irmã, como é que a senhora está? Como é que está a família? Graças a Deus, pastor, está tudo bem. Porque a presença de Deus está nesse lugar. Está aqui, ó, está aqui. O senhor me desculpe, irmão Renato, porque eu vou falar aqui. Quem conheceu o irmão Renato? Hoje o seu irmão Renato sendo usado por Deus, irmão. Hoje me mandou mensagem de outras famílias, irmão, mandando mensagem para ele, de uma menina que estava mal, a família estava desesperada uns dias atrás. Ele orou, nós oramos, a igreja orou, e hoje a criança está bem. Está aqui as mensagens no celular, um monte de mensagem da mãe, da tia, né, da tia da criança, né? Que o pai chorava lá no hospital porque a criança estava bem, tinha se recuperado, e a situação dela era grávida. Era grave. E hoje ele mandando as mensagens alegre, feliz. E isso é a glória de Deus quando nós obedecemos a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Está entendendo, irmã Maria? Está entendendo? Quando você está debaixo desse manto, dessa cobertura, obedecendo, o Espírito de Deus floresce dentro de você. Amém? Amém. E aí o que aconteceu? Saul desobedeceu e a presença de Deus foi embora. Ficou só Saul com o título de rei. E aí o que acontece, irmão? Isso é um processo que as pessoas passam também. As pessoas desobedecem a Deus. A pessoa diz assim: não, Deus nunca se afasta, o Espírito nunca sai sim, porque até o próprio Davi fez uma oração em Salmo 55, ele disse: Senhor, que o teu Espírito nunca se aparte de mim, que a tua presença nunca se afaste de mim. Ele estava dizendo assim: ó, eu dou minha coroa, eu dou meu reino, mas que a tua presença continue comigo. Aleluia! Você está entendendo a importância do Espírito Santo na sua vida? Aleluia. E aí Saul já não andava mais na presença de Deus e achava que Deus era com ele ainda. Ele achava, a mente dele achava que servia a Deus. A mesma coisa daqui da igreja. Quantas pessoas saem daqui da igreja, irmã, e acham que Deus ainda é com elas? E aí você diz assim, mas o pastor é pesado, o pastor é forte nas palavras, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. E a pessoa diz assim, a pessoa já não está mais na igreja, saiu da presença de Deus, está lá no mundo. E aí você diz assim, Deus não está mais na presença dessa pessoa. Por quê, pastor? Veja o testemunho delas. A dona Maria ficou esses dias de boca aberta quando viu aquela irmã. A irmã estava aqui. Nós casemos ela, irmã. Nós casemos a irmã. Lá no cartório. Fui eu, a minha esposa. Nós casemos. Nós fomos em casa. Eu e a Jo, nós ia em casa. Nós fazia visita. Todas as terças-feiras nós fazia visita. Depois eu conto para os irmãos de quem eu estou falando. Eu não posso falar aqui na rede social. Amém? Nós ia fazer a visita, eles vinham aqui no culto, o casal vinha aqui com a criança pequena. Aí os irmãos que cantavam aqui inventaram, deram louco e foram embora. E aí os filhos também não quiseram mais vir. Aí saíram da igreja, saíram da presença de Deus. E eu disse, não estão mais com Deus. Pastor, não, tu vai ver. Não deu outra. Terminou o casamento. E a moça está namorando outra mulher. Está com relacionamento agora com outra mulher. Mulher namorando com mulher. Aí ele encontrou esse dia com a dona Maria. Perguntou, tu ainda está indo naquela igreja?
E assim como tantos outros que saíram daqui da igreja, que estavam bem, estavam casados, estavam com relacionamento, estavam firmes com Deus, até cantavam no altar, saíram daqui, não demorou muito, o casamento acabou. Se envolveram na fornicação, se envolveram na traição, começaram a trair, começaram a fazer horrores e coisas do mundo. E isso significa o quê? Que eles deram lugar a quem? Ao diabo, irmãos. Por isso que o ser humano, você que é igreja, não deve sair de dentro da igreja. Não deve sair de dentro da igreja. Porque a igreja, ela é a arca. Ela é a arca, a igreja é a arca, onde há oração, aleluia. Haja o que houver, dona Cândida, não saia da igreja, não saia da presença de Deus, não saia da cobertura espiritual. Porque o pastor, ele, como eu estava falando hoje para a irmã, para a filha da dona Jussara, o pastor, todas as noites, uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, o pastor está de joelho, está orando, porque o pastor, ele é a cobertura da igreja. Amém? Só tem uma coisa, irmão. Por exemplo, olha só aqui, ó. Essa igreja, ela tem uma cobertura ou não tem? Não tem o telhado? Mas se você sair lá para fora, a cobertura te acompanha? Não te acompanha. Ali você vai correr o risco de tomar uma pedrada, de tomar um tiro de bala perdida, se envolver com quem você não deve, mexer com quem você não deve, você vai padecer, você saiu debaixo da cobertura. Ah, esse negócio de cobertura é bobagem. Pois é, mas eu creio nessa cobertura. E a prova é que a dona Gensi já viu que pessoas que estavam aqui sendo sendo abençoadas, botaram o pé para fora da arca, saíram para fora da cobertura, e o que aconteceu com essas pessoas? Voltaram para o mundo e a praticar o que praticavam, e ainda coisas piores. Porque o próprio Jesus Cristo diz que o espírito imundo, quando sai daquele homem e não achando lugar para habitar, ele retorna para aquele homem e vê que o vaso está limpo, está adornado, ele volta para aquele lugar e ainda volta com 7 espíritos mais, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aleluia! Amém? Então Saul perdeu a presença de Deus. E aí ele já começou a observar as coisas do mundo, já começou a observar as pessoas, já começou a observar o que as pessoas falam, já começou a se magoar facilmente, começou a se irritar facilmente, começou a brigar facilmente. Quer ver isso na palavra? Vou lhe mostrar na palavra. 1 Samuel capítulo 18, irmãos. Aleluia! Oh Jesus, eu quero lhe dar essa palavra, irmãos, porque hoje é de cura e libertação. Que cura você deseja curar seu coração, você deseja curar sua alma, se libertar de muitas coisas que o inimigo tem agido na sua vida. Então entenda a palavra de Deus, amém? 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, diz assim, ó: e as mulheres tocando e cantando se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que ele só falta senão só o reino, né? Então quando ele perdeu a presença de Deus na vida dele, a mente dele, a mente humana, o coração humano, sem a proteção do Espírito, começou a olhar, a observar, e começou a deixar entrar as coisas no coração. Vinha as mulheres cantando, irmã, né? Vinha Saul e Davi, o rei, e Davi ainda era apenas um soldado. Ele era apenas um soldado de Saul. E vinha lá Saul e vinha Davi, vinha entrando na cidade, né? Vinha entrando numa batalha, né? Numa guerra que eles tinham vencido, e as mulheres estavam lá, cantavam lá, diziam assim, ó: olha aí, oh, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul, sem a presença de Deus para cobrir ele, para proteger ele, o que entrou no coração? Inveja. Inveja. Entrou uma mágoa.
olhou para Davi e disse assim: o quê? O que estão cantando? 1.000 para mim, 10.000 para esse soldadinho de chumbo? Só falta ele me tomou o reino. É o que diz a palavra. Algumas traduções podem estar diferentes, mas é a mesma coisa. É como uma pessoa hoje que não está mais com Deus, irmã, e ela vai fazer de tudo, irmã. O quê? Tu está na igreja? A pessoa ela começa, não tem mais Deus. A pessoa já não tem mais Deus. É como chegou a irmã para a senhora: a senhora ainda está naquela igreja? Não tem mais Deus. Então o do mundo, ele já não quer mais Deus, não tem mais Deus, e vai fazer de tudo para tirar os que são de Deus. Que nem a irmã esse dia falando comigo no telefone, a irmã disse assim para mim, dizendo para mim: mas tu sabes, pastor, que recém acabaram de me falar assim, ó, que esse pastor nunca te magoe, que esse pastor nunca te deixe frustrado. Já é uma pessoa que já não está mais com Deus, vem até na igreja para agradar a família, mas já não está mais com Deus dentro, não tem mais Deus. Então ela já é um instrumento de Satanás. Então o que Satanás fez através dela? Lançou uma isca, lançou um veneno, lançou uma semente do diabinho dentro do coração da irmã. Olhou e diz: espero que esse pastor nunca te decepcione. Agora, se a irmã que é de Deus está com Deus, ela vai ser mais esperta, ela vai ser mais sábia nas palavras, vai dizer: mas eu sei, eu não dependo do pastor, eu não estou na igreja pelo pastor, porque a palavra de Deus diz, aleluia. A pessoa ela tem que ser mais sábia nas palavras, porque o diabo tentou Jesus, e Jesus combatia a tentação com a palavra. Então quando uma pessoa vem com esse papo, lançando a sementinha no coração da pessoa, dizendo: espero que esse pastor nunca te decepcione, você já tem que dizer para a pessoa assim: dona Maria, deixa eu falar aqui, você já tem que dizer assim para a pessoa: ei, eu não estou pelo pastor Xavier na igreja, porque eu sei que a palavra de Deus diz, em Jeremias diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Amém? E esse maldito que confia no homem, tem duas interpretações que o Espírito Santo nos dá. Uma: você não pode confiar em você mesmo, você é homem, você não pode confiar no seu braço, e também você não pode confiar no pastor Xavier. Você tem que confiar no Deus que usa o pastor Xavier para levar a tua palavra. Amém? E se você é uma pessoa de palavra, ainda tem outra palavra que Deus diz assim, e essa é forte que eu vou dizer, e é bíblica. Ele diz assim, seja todo homem e Deus único. Amém? Seja todo homem mentiroso e único Deus verdadeiro. Então eu não tenho que confiar no pastor Xavier. Ele pode me frustrar a qualquer momento, mas eu não estou firmado na fé dele, eu estou firmado na minha fé em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmã. Estão entendendo a palavra? Amém, irmão. Confie nesse Deus. E ali entrou no coração de Saul, porque ele já não tinha mais a presença de Deus. Entrou no coração de Saul uma inveja, um ciúme. Já criou um desejo maligno. E aí ele teve um espaço de tempo. Eu quero que você tenha um entendimento, seu Agapito. Eu quero que o senhor entenda, quero que os irmãos entendam que Deus ele é tão misericordioso que quando ele sai da vida da pessoa, ele ainda dá um tempinho para a pessoa buscar ele, se arrepender e para Deus voltar de novo. Glória a Deus. Mas e quando essa pessoa não faz isso, seu Agapito? E quando a pessoa não busca Deus? E quando a pessoa não se arrepende do pecado? Olha o que acontece ali, no versículo 10. Versículo 10 diz: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de quem? De Saul. E o que ele fazia? Profetizava no meio da casa, falava no meio da casa.
Deus deu um tempo para Saul se arrepender. Deus deu um tempo para Saul buscar a Deus. Só que Saul não quis buscar a Deus e também não quis se arrepender dos seus erros. Então chegou um momento que quando Saul começou a se levantar contra o ungido, contra Davi, Deus disse assim: não vou permitir que ele toque no meu ungido. Eu vou permitir que uma entidade, um demônio, possua Saul. O que eu quero dizer para a senhora, irmã Maria, para o seu Agapito, para qualquer que está aqui, se quando você não busca Deus, não se arrepende dos seus pecados, e ainda tenta querer tocar no ungido do Senhor, e eu não digo num pastor só, mas alguém que tenta tocar na dona Cândida, ou tocar no seu Renato, Deus permite, não que ele queira, mas Deus acaba permitindo, porque é livre-arbítrio. Deus acaba permitindo uma entidade, um demônio, agir através daquela pessoa. Diga comigo assim: misericórdia, Senhor. Diga comigo assim, ó, me livre disso, Pai. Amém? Então tenha temor à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E olha só, depois que uma pessoa, ela está com o espírito imundo, com o espírito na vida dela, ela vai fazer de tudo para tirar você da igreja, para tirar você da santidade, da consagração. Olha só o que diz ali no versículo 10, depois diz assim, ó: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Um demônio tomou conta de Saul e profetizava no meio da casa. Sabe, um demônio assim, ó, eu já tive numa casa, irmãos, fazendo visita uma vez, né? E eu cheguei na casa, não me lembro se a Jocelane foi comigo ou se foi outro obreiro, não me lembro quem foi. E nós chegamos na casa lá, a mãe tinha pedido essa visita, e quando chegamos lá na casa lá, estava a pessoa lá endemoniada com um demônio, e estava assim, falando em outras línguas, profetizando, murmurando, né? Uma murmuração de dentro, um demônio conversando, manifestado naquela pessoa. Amém? Então você pode ver, a Bíblia aqui tem outra tradução, talvez o pastor do obreiro seja diferente da minha, não seja profetizando, seja outra coisa que deve falar, mas aquele demônio estava proferindo palavras de maldição. Amém? E diz assim, ó: e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. O que aconteceu com Saul? Estava Davi e Saul dentro da casa, os dois juntos, irmãos. Aqui eu vou dar o exemplo da igreja aqui, amém? Eu vou dar o exemplo da igreja. Estava Saul e Davi dentro da casa, na mesma casa, estavam os dois. Só que Saul já estava com um demônio. Então não tem mais o que você fale das coisas de Deus que a pessoa vai querer ouvir, não vai querer ouvir mais. Ela vai estar com você, mas ela não vai querer. E ali naquele momento diz a palavra aqui, Davi estava tocando aquela harpa dele, estava tocando hinos, estava louvando a Deus, estava louvando junto com Saul. E Saul já estava endemoniado. Diz que Davi tocava a harpa, tocava e cantava, e diz ali a própria palavra, diz assim, ó: porém Saul tinha na mão uma lança. Olha só o que o versículo 11 diz: e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Estava ali Davi cantando, estava ali Davi louvando ao Senhor, e Saul diz assim, ó: eu vou matar Davi. Eu vou lançar essa lança, eu vou matar ele. O que quer dizer nesses dias de hoje, seu Agapito? O senhor está aqui, seu Agapito, na igreja. O senhor está louvando, o senhor está clamando, o senhor está adorando a Deus, o senhor está adorando ao Senhor, o senhor está buscando a salvação, o senhor está buscando a Deus. Mas tem pessoas do seu lado, seu Agapito, que já não tem mais Deus, mas há uma entidade, muitas vezes agindo através dessa pessoa, tirando lança no seu coração. Tirando lança no seu coração. Lanças hoje são palavras para te tirar da presença de Deus. Uma palavra ofensiva, uma palavra para lhe ofender,
uma palavra para tocar no seu coração, um desagrado, uma lança, é algo que o diabo lança para enfraquecer a sua fé, dona Cândida, para enfraquecer a sua fé, dona Maria, dona Jussara. Uma lança, o diabo vai lançar muitas vezes sobre a sua vida, irmão Renato, para tentar parar o seu propósito com Deus. O senhor está na igreja, está louvando, está adorando a Deus, e o diabo está pronto para lançar lança sobre a sua vida. Mas olha só o que aconteceu com Davi, ó. Olha ali, e Saul tirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por duas. Davi se desviou. Então quando vem uma palavra, irmã, contra a senhora, se desvie dessas palavras. Quando vem uma fofoca na sua casa, se desvie das fofocas. Quando vem uma briga, se desvie das brigas. Amém? Quando vem uma lança em formato de uma intriga, se desvie disso, se afaste. Dê uma salva de palmas para Jesus. Duas vezes Saul tirou a lança, e nas duas vezes Davi se desviou. Cada sintoma que vem sobre você, se desvia, irmãos. Uma fofoca, uma intriga, uma dor, um sintoma. Chega no dia do culto, como diz a irmã, se levanta o irmão. É uma lança, tentando impedir da senhora vir na igreja. E se levanta uma lança contra a senhora, é porque ele sabe que a senhora vem e vai levar a sua bênção. Aleluia! Amém? Você está entendendo a palavra, irmãos? Para nós finalizar aqui, irmão, para nós terminar. Versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Olha só, preste bem atenção nesse versículo, ó. Eu vou ler de novo, devagar. E temia Saul a Davi, significa que Saul estava com medo de Davi. Por quê? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. A palavra estava dizendo assim, ó, Saul estava com medo de Davi porque Davi tinha a presença de Deus e ele não tinha mais a presença. O que ele tinha agora era um demônio agora. Mas por causa de quê, irmãos? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Tudo isso aconteceu com Saul por causa da desobediência. 3 partes. Aleluia. Você quer ser liberto, irmãos? Você quer prosperar? Você quer ser uma bênção? Não espere do pastor vir aqui com uma palavra bonita assim, ó. Hoje eu vou levar uma palavra lá que os irmãos vão pular de alegria. Não espere isso do pastor. Amém? Não espere isso. Espere do pastor pregando a verdade, a palavra que vai ajudar você a se curar, a se libertar, a prosperar, a vencer as adversidades. Amém? Pelo que... E esse aqui é o pior de todos, irmão. Olha aqui o que aconteceu, ó. Versículo 13. Isso aqui muitas vezes eu falo para os irmãos, às vezes até pelo emprego. Você tem que ver se esse emprego de verdade veio de Deus. Amém? Pastor, estou prosperando, graças a Deus. Olha, estou trabalhando assim, pastor, ó. Assim que não consigo ir nem na igreja. Opa! Está trabalhando, não está conseguindo estar em comunhão com Deus. Tem coisa errada, já tem que se examinar. Amém? Olha só o que Saul fez. Olha o que Saul fez para se afastar de Davi, mas ele tinha algo maligno contra Davi. Olha só, versículo 13. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Aqui Deus está mostrando que Saul era o rei. Saul era o rei. Davi era um soldado na época, um soldado fiel, que aonde ele andava as bênçãos eram com ele. E diz que Saul estava com tanto medo de Davi, que Saul pegou e deu um título para Davi.
Como é que se diz, irmão? Como é que se diz? O senhor que é professor, é aquela pessoa que ganha começa como empregado no mercado, numa loja, e sobe de cargo. Comissão não, ele sobe de cargo. Como é que se diz? Promovido. Isso, ele é promovido, né? Aí Davi foi promovido. Era empregado de Saul, e Saul promoveu ele. Aí você olha assim, irmão, irmão, e diz assim: oh, glória a Deus. Deus viu o meu esforço, Deus viu o quanto eu trabalhei. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Mas não era isso, irmão. Era uma artimanha do diabo, era uma artimanha de Saul para matar Davi. Como isso? Vamos ao versículo 17 agora. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Amém? Amém. Saul promoveu a Davi a general, e disse para Davi assim: olha, seja um bom filho para mim, como dizendo assim, seja um bom empregado para mim, e faz bem o teu trabalho. Eu te promovi agora como gerente, eu te promovi agora como gerente do supermercado, da loja, e faz bem o serviço, tá? Faz bem. Ele elogiou Davi, mostrou Davi, né? Mas só que olha o que diz a palavra, irmãos. Depois que nós lemos essa parte, diz assim, porque Saul dizia consigo isso. Ele dizia consigo assim, não seja contra ele a minha, versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha. Quem é que pode ler aí? Não seja a minha? Não seja a minha mão. Saul estava dizendo assim, que não seja eu que mate esse homem, que não seja eu que mate a fé da dona Cândida, que não seja eu que mate a fé da dona Jussara, que não seja eu que mate a fé do obreiro. Não seja contra ele a minha mão, mas sim o dos filisteus. Ele promoveu Davi para que Davi morresse, irmãos, nas mãos dos inimigos. Ele não promoveu Davi porque gostava de Davi ou porque Davi merecia. Até Davi merecia, era um guri bom, era um homem bom, mas Saul tinha intenção maligna contra Davi. Ele queria Davi morto. E ele disse: eu vou promover ele para que ele morra lá na guerra e não morra pelas minhas mãos. Aí eu estou livre, Deus não me condena. Viu a maldade do homem, irmão? Viu a maldade do ser humano, irmã? Então nem tudo é ouro, irmã, que vem de Deus, mas sim do diabo para matar a tua fé, para matar a sua vida, para enfraquecer a sua família. O diabo, ele é astuto. Saul queria matar Davi, dando coisas boas. A mesma coisa hoje, isso não mudou. O diabo, ele quer te oferecer coisas boas aqui na terra, mas é para que você morra espiritualmente. Oh meu Deus, olha só, escute o que eu vou dizer. O diabo lhe oferece ouro e prata e coisas terrenas para você, a glória terrena, para que você perca a glória espiritual de Deus. Porque quando você conquista as coisas terrenas, você morre espiritualmente para Deus. Amém? Um exemplo eu dou aqui mais uma vez para a irmã. Talvez Deus queira falar com ela, mas é com todos, comigo também. O Rodrigo está trabalhando, tem um bom salário, tem um bom posto, mas a senhora tem que orar todos os dias por ele. Senhor, que tudo que ele faz venha pela tua direção, meu Deus.
Tudo que ele conquistar nessa vida venha de ti, meu Deus. Que não venha do diabo, para que eu não perca o meu filho, para que eu não perca o meu filho para as coisas das trevas. Mas tudo que ele conquistar no seu trabalho, com o seu suor, venha do Senhor, Deus. Aleluia! Tudo que o irmão conquistar, o irmão Renato conquistar, venha de Deus e não de diabo. E é fácil distinguir o que é de Deus e o que não é do diabo. Perdão, é fácil distinguir as coisas de Deus e do diabo. Do diabo você está na casa do Senhor, você está na presença de Deus, você faz projeto com Deus e você vai crescendo, vai abençoando, vai sendo abençoado, e você sempre no caminho de Deus, sempre no caminho de Deus, sempre na vontade de Deus, a tal ponto de dizer não para o mundo e sim para Deus. É de Deus. E do diabo, pastor, nem lhe falo. Meu Deus, acertei na loteria. O meu pastor, eu ganhava um salário mínimo, pastor. Agora o meu patrão me fez uma proposta, eu vou ganhar 4 salários mínimos. Ah, irmão, que bom. Pastor, só tem uma coisa, pastor. Fale, irmão. Eu só vou poder ir uma vez na semana na igreja. O pior não é isso. O pior não é vir na igreja. O pior é que vai chegar tarde em casa, não vai ter tempo nem de tomar banho direito, nem de comer direito, e muito menos o quê? De ler. Amanhã eu oro, estou muito cansado. E aí você já tem que saber que esse teu salário tem coisa errada aí. Esse salário vai te dar as coisas terrenas, mas vai matar o teu lado espiritual com Deus. E você precisa tomar cuidado, amém? Diga glória a Deus. Nós vimos 3 processos aqui na palavra com Saul. A desobediência levou ele a ficar sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus levou ele a ser dominado por um demônio. E esse demônio conduzia ele a matar. Amém? Agora, quando eu ando na obediência, eu sou abençoado e quero ver o próximo sendo abençoado. A minha alegria é ver os irmãos sendo abençoados. Amém? Glória a Deus. A irmã Maria vai olhar para a dona Cândida, a alegria da dona Maria é ver a dona Cândida prosperar. E a dona Cândida a mesma coisa pela dona Maria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quem é que está firme com Cristo Jesus? Diga glória a Deus.